Bom dia, bom domingo para todos que me assistem. Que o Senhor nos ajude nessa reflexão na IBD. O tema de hoje é apoiando de verdade. E eu acho que isso reflete muito o sentido de igreja. Eu vejo a igreja como um presente que Deus nos deu. A igreja é uma rede, deveria ser uma rede de proteção. Eu não sei se vocês já viram pescadores pescando, eu nunca vi, mas tem muitos videozinhos na internet e aí faz a gente entender um pouquinho o que é rede de proteção. Os pescadores, eles jogam uma rede enorme no mar e essa rede vai até o fundo e faz com que os peixes fiquem dentro, né, desse espaço, e essa rede meio que faz um bloqueio de, né, tubarões, de peixes maiores que estão ali para comer os peixinhos. E o interessante é isso, a rede de proteção, a igreja, ela tem o propósito de proteção. A igreja, ela tem um propósito de ser um oásis para o corpo de Cristo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então, Deus, ele deixou a igreja também para isso, como apoio. Mas quando eu falo apoio, é apoio efetivo, não é uma comunhão superficial, não é momentos de entretenimentos, que são bons, mas não são fundamentais. Né? Na realidade, a igreja, a proposta de igreja é se aprofundar em relacionamentos de apoio. E o que é um apoio? Eu peguei aqui no dicionário e o apoio significa amparar, afirmar, sustentar algo ou alguém. Ser um sustentáculo. E é exatamente isso que Deus nos chama a ser. Apoiar um irmão em Cristo é efetivamente levar a carga dele. É efetivamente se doar, amá-lo, assim como Cristo amou a igreja. A Bíblia fala que a gente se torna um mentiroso se a gente diz, poxa, eu amo a Deus, mas se as minhas ações não refletem esse amor a Deus em relação ao próximo, João nos chama de mentirosos. E ajudar o próximo é efetivamente mudar a vida dele. E a Bíblia fala que toda a escritura ela é útil para ensino, exortação, conforto e etc. Então, na realidade, apoio envolve tudo o que tem a ver com mudança de vida. Então, vai ter momentos que o nosso apoio será a edificação, usando a repreensão para o bem. Vai ter momentos que o apoio é se alegrar com a alegria daquele momento que o nosso irmão está passando. Vai ter momentos que o apoio vai ser a empatia, é sentir a dor do outro, é você passar junto um momento difícil. Às vezes vai ser o recurso financeiro, às vezes vai ser o recurso emocional, e tudo isso tem a ver com o lado espiritual. Às vezes a gente meio que divide, né, a nossa vida, o lado emocional, o lado material, o lado físico. A gente meio que tira e aparta todos esses lados do lado espiritual. E na realidade tudo é um só. E a gente tem que entender que todo apoio que tem como único foco salvar a vida de um irmão, isso é apoio espiritual. Então, assim, a palavra apoio, para mim, o que grita mais esse significado é a palavrinha remissão. Né? Apoio, para mim, tem tudo a ver com remissão. Remissão é você mudar o estado de algo para um outro estado. Antigamente, o que era remir um escravo? Você comprava o escravo e você dava liberdade a ele. Outrora ele era escravo, hoje ele é livre. Então o apoio é você mudar o estado do seu irmão, aquilo que de fato ele precisa de fato. Você vai lá e muda. Se Deus te deu condições para fazer isso, a gente tem que usar todos os recursos que temos para isso. E a palavrinha remissão, eu gosto muito do exemplo
que nós éramos mortos. Esse era o nosso estado. Cristo veio para nos remir. Então ele tirou o nosso estado de morte e hoje o nosso estado é de vida e de vida eterna. Então é essa ideia que eu gostaria de deixar aqui explícito, que apoiar o outro é remir o outro, é mudar o estado do outro para a glória de Deus. Então, continuando aqui, e só lembrando que é impossível dar apoio se a gente não está se relacionando com Deus, tá? O apoio, ele é consequência de um relacionamento genuíno, honesto, transparente, verdadeiro com Deus, tá? E eu queria só ler alguns versículos. Primeiro é o que está em 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. E mais um, que está lá em Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E quem são os nossos órfãos e viúvas de hoje? A Bíblia fala para a gente orar, pedir sabedoria a Deus, para que Ele nos dê olhos sensíveis, para que a gente perceba os nossos irmãos que estão em aflições, em dificuldades, e irmãos que estão em alegrias. A Bíblia fala que a gente tem que exercer o nosso papel de igreja. E um meio para isso é dando e sendo suporte e apoio. E aí, caminhando um pouquinho mais, eu queria pensar um pouquinho sobre a vida de Jó. Vai ser bem rápido, mas é a base do nosso texto bíblico sobre Jó. E antes disso, eu queria falar sobre estabilidade. O que seria estabilidade? Né? Porque se a gente está apoiando o outro, a gente parte do pressuposto que teremos de dar estabilidade. Então, nós temos de ter estabilidade para que o outro se apoie em nós. Paulo usa um versículo em 2 Tessalonicenses 3,5, que ele diz assim: o Senhor dirige os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. O que é constância? É você ter um espírito estável, né? Isso é constância. Você vai ter dificuldades, você vai ser experimentado por Deus. Para quê? Para ter um espírito estável. E quem produz essa estabilidade é o próprio Espírito Santo. Mas essa estabilidade, ela só é produzida se você for experimentado por Deus. É importantíssimo ler as Escrituras, é importantíssimo orar a Deus, mas também é importantíssimo Deus te mandar situações para que você ganhe experiências, e essas experiências te darão estabilidade emocional, física e etc. Então é um combo, tá? Muitas vezes a gente, eu tô aqui lendo a Bíblia, eu tô orando, e tudo isso aqui vai ser tipo uma redoma de vidro, e Deus não vai me mandar situações difíceis. É por isso que eu leio e oro.
Isso é uma grande falácia, porque na realidade, se você está buscando um relacionamento genuíno com Cristo, buscando conhecê-lo verdadeiramente, para que os teus pecados sejam lavados por Cristo, ele vai te mandar situações para depuração. E é esse processo que te dará estabilidade. E aí sim, você conseguirá, pelo poder do Espírito, ser apoio para o teu irmão. E Paulo fala isso, né? Em toda a carta, inclusive. Aí tem Provérbios 28:14, que diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. E foi meio que exatamente isso que Jó teve. Então, caminhando para nossa reflexão sobre apoio, eu vou usar um pouquinho agora o livro de Jó, que é o contexto da nossa IBD, sobre esse tema. E a gente percebe que o livro de Jó, ele relata exatamente todo o processo que Jó foi submetido pelo próprio Deus, para que ele tivesse as experiências, e nessas experiências, as confirmações do relacionamento dele com Deus. Então, através de todo esse combo, Jó, no final de tudo, ele entendeu o que é ser estável em Deus. E aí, o foco não é aqui esmiuçar todas as experiências e todas as situações que Deus mandou para Jó, mas o foco é a gente pincelar algumas coisas de alguns apoios, sobre apoios que Jó teve. O primeiro que eu queria destacar foi o apoio de Elifaz. É um apoio dogmático, é um apoio que só conturbou mais o que Jó estava passando. Tem nos versículos de 22, capítulo 22, do 7 ao 10, falam assim: não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba o pavor repentino. Elifaz olhou a situação de Jó e simplesmente ele usou a sua régua, a sua experiência e o seu dogmatismo. Ele olhou para Jó e falou: bem, se você está passando por momentos difíceis, você está colhendo. Então significa, Jó, que eu acho que você não auxiliou as viúvas, como a lei fala. Eu acho, Jó, que você virou as costas para o necessitado. Então, Jó, você está colhendo o que você plantou. Cuidado com essa régua. Muito cuidado com essa régua. Busque sabedoria a Deus para você entender como Deus funciona. Busque sabedoria a Deus para você não ser um Elifaz, nem para você mesmo e nem para o outro. Não desgrace a vida do seu irmão. O olhar em relação ao nosso irmão é um olhar de misericórdia. É um olhar de entender que Deus, ele não atua porque você fez uma coisa boa, então você vai receber uma coisa boa. Se você fez uma coisa ruim, você vai receber uma coisa ruim. Deus, ele não atua assim. Lá no Salmo 103, Deus fala que Deus conhece a nossa fraqueza. Deus sabe que somos pó. E alguns versículos antes desse falam o seguinte, que Deus não nos trata conforme merecemos. Então, cuidado com esse tipo de atitude. Se relacione verdadeiramente com Deus, para você saber que tipo de suporte você tem que dar ao seu irmão que precisa. Um outro exemplo, que aí vai agora contra, né,
o exemplo de Elifaz é o exemplo de Eliú, que foi o último, que pacientemente ali esperou, aguardou, né, o seu momento, e aí ele chega e fala algumas coisas para os amigos de Jó e para o próprio Jó. E Eliú fala em Jó 32, de 2 a 3. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, e se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. O foco de Eliú aqui não era entender quem estava certo, quem estava errado. O foco de Eliú aqui era: Jó está passando um momento difícil. Por que ele está passando? O problema não é o porquê. Como nós podemos ser suporte a Jó? E muitas vezes o suporte é fazer com que o seu irmão entenda o porquê que Deus está fazendo ele passar por isso. Ponto. E esteja ali como apoio. Passe para o seu irmão que passar por sofrimento significa aperfeiçoamento em Cristo. Deus fez isso com o seu próprio Filho, Jesus Cristo, em Hebreus. Sofreu para obedecer. Tá? Então Deus, ele usa o meio. Deus usa sim o sofrimento. E é uma das ferramentas que Deus mais usa para nos aperfeiçoar. Então que a gente possa se apoiar neste amor que nos exorta, mesmo usando o sofrimento, mas é uma exortação para nos qualificar pela graça para que a glória de Cristo seja luz, mudança neste mundo tenebroso, jaz do maligno. Que o Senhor nos ajude a entender o verdadeiro apoio. Que o Senhor te ajude e nos ajude como igreja a entender o nosso papel. E que a gente seja usado para isso. Que a gente não abra mão da nossa função quanto igreja. Infelizmente é o que mais se vê hoje. As igrejas abrindo mão disso aqui que eu acabei de dizer, de apoio mútuo, de resgate. A gente tem que se preocupar com vidas. É isso que a gente tem que se preocupar. E que o Senhor nos ajude a isso. Eu gostaria de orar. Senhor nosso Pai, obrigada, Deus amado, por este momento. Rogo a Ti misericórdia por nós. Rogo a Ti misericórdia pela Tua igreja. Que nós, como igreja, Senhor, possamos entender o nosso papel relevante, que é de remissão, que é de transformação de vidas, tanto dentro das nossas igrejas, como para aquelas almas que estão nas trevas. Ajude-nos, Deus amado, a entender essa importância e esse privilégio. E eu rogo a Ti, não tire esse privilégio de nós. Apesar de que nós não merecemos, mas pela Tua graça, o Senhor nos lava e nos capacita e nos usa. Obrigada, Deus, por isso e por esse privilégio de, como igreja, glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.